Olá, meus alunos e minhas alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo das questões, que caíram na prova do Detran em julho de 2020, mais precisamente na semana do dia 27 ao dia 31. Lembrando que este é o sexto vídeo de um total de 7, tá? Das questões que caíram aí comentadas para facilitar para vocês, tá? Lembrando que as questões em preto são as perguntas e o vermelho sublinhado são as respostas, tá? Eu coloquei apenas a pergunta e apenas as respostas para facilitar para vocês, tá? Antes de vocês continuarem esse vídeo, se vocês ainda não são inscritos, peço para vocês se inscreverem no canal. Deixa o joinha de vocês aí, deixa os comentários e as dúvidas de vocês. Então, aqui ele começa com o seguinte: assumir um comportamento seguro significa perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los, tá? Lembrem-se sempre que a direção defensiva é uma direção preventiva. A gente age, toma atitudes e decisões antes de acontecer um acidente, tá? Então, direção defensiva é uma direção preventiva. Para ultrapassagem segura em pistas simples, 2 faixas, uma por sentido, seja uma tá indo e uma tá vindo, sem canteiro central. O condutor deve atender o seguinte requisito: nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível, tá? Então, nos aclives, o que é aclive? É subida, tá? Então, na subida, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível, para não ter problema, não gerar nenhum risco aí para vocês. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem, que pode agravar quadros alérgicos e asma. Então, a fuligem, aquela fumacinha que é expelida pelos escapamentos, ele pode sim agravar quadros alérgicos, quadros de asma, bronquite, sinusite, rinite, doenças respiratórias em geral, tá? Só aproveitando essa questão, só para reforçar a tabelinha lá dos gases poluentes. Então, em primeiro lugar, vocês vão ter o diesel, que é o mais poluente, que é a diazina, expelida pelo diesel. Em segundo, vocês vão ter o monóxido de carbono, que é expelido pelos veículos a gasolina, independente se é gasolina convencional ou aditivada. Aí vocês vão ter os aldeídos, que são resultantes da queima do álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a queima do álcool e da gasolina são semelhantes. E por último, e menos poluente e ainda pouco usado, vocês vão ter o GNV. Lembre-se que o GNV ele ainda é pouco usado, tá? É um combustível alternativo, mas que é pouquíssimo usado ainda. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Tá? Então, notem sempre que quando vocês estiverem andando de moto, que vocês precisam obrigatoriamente estar utilizando o capacete. Esse capacete tem que ter ou a viseira fixa, ou então, se for aqueles estilo motocross, vocês precisam estar com a viseira adequada, tá? Reforçando aqui aquelas 5 regrinhas que gera suspensão direto. Andar de moto, motocicleta, ciclomotor ou motoneta, sem capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos, transportando crianças menores de 7 anos ou com os faróis apagados, tá? Todas essas situações geram suspensão direta. Se vocês estiverem com a PPD, esse primeiro ano que vocês vão estar com a PPD, vocês não podem ter nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima. Nesse caso, como é uma infração gravíssima, vocês vão ter a PPD de vocês cassada e vão ter que começar tudo do zero. Então, cuidem, tá? Moto tem que estar com capacete, passageiro tem que estar com capacete, não pode fazer malabarismos, não pode transportar crianças menores de 7 anos e não pode utilizar os faróis apagados, tá? A moto tem que estar com o farol aceso o tempo todo, durante o dia todo. Apenas para os veículos que é obrigatório nas rodovias, mas para a moto é obrigatório o tempo todo. A moto tá ligada, vai ter que estar ligado a luz também. Não transferir o veículo no prazo de 30 dias a partir da data da compra é considerado uma infração grave. 5 pontos, tá? Então, quando vocês fazem lá a compra ou a venda do veículo de vocês têm, depois que vocês reconhecem firme e preenchem o recibo, 30 dias para efetuar a transferência. Se vocês não fizerem isso, gera uma infração de natureza grave com 5 pontos. E tem uma outra questão também que é bom vocês levarem em consideração,
Sempre que vocês forem fazer venda ou compra de veículos, sempre entrar no sistema do Detran e fazer ali a notificação para o Detran da compra e da venda. Tem um papel ali que vocês vão emitir, vai fazer tudo eletronicamente, apenas contando, né, para o Detran que vocês fizeram a compra e a venda. Por quê? Porque se nesse período de 30 dias eu vendi meu carro para o Joãozinho, por exemplo, e o Joãozinho fez qualquer multa, qualquer infração, essas multas e infrações vão vir para mim. Porém, se eu fiz o documento ali contando para o Detran que na data tal eu vendi meu carro para o Joãozinho, aí eu não vou ter problema nenhum, tá? Eu vou, por mais que o Joãozinho faça a multa, ele faça a infração, as multas e as infrações vão para ele. Porém, se eu não fiz essa notificação de compra e venda, aí infelizmente eu vou ter que arcar com essas pontuações. A próxima questão diz o seguinte: o motorista, cujo carro quebrou, permaneceu num túnel com o trânsito congestionado, esperando por socorro. Após 3 horas, começou a tossir muito e sentir tonturas, provavelmente por ter ingerido grande quantidade de monóxido de carbono, que é expelido, né, pelos veículos de combustão a gasolina, que impede a oxigenação do sangue, podendo até levar à morte. Então, só reforçando, diazina vem do diesel, monóxido de carbono vem dos veículos a gasolina, independente se é comum ou aditivada. Os aldeídos vêm do álcool, tá? Então, se ele começou, né, a tossir, foi por causa do monóxido de carbono, que é o gás expelido na combustão da gasolina e que impede a oxigenação do sangue, podendo até levar à morte por asfixia. Por isso que é importante não funcionar o carro de manhã, principalmente lá na garagem, tudo fechado, tá? Isso pode ser muito prejudicial para a saúde de vocês. A manutenção periódica e preventiva é uma das responsabilidades de todo condutor, a fim de garantir a segurança ao trafegar com o veículo. Assim, assinale. O desbalanceamento nas rodas provoca deformações na carcaça dos pneus, interferindo no correto funcionamento do sistema de lubrificação. Gente, isso não existe, tá? Lubrificação fica lá dentro do motor, as rodas ficam lá fora do carro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então essa pergunta está errada. A calibragem correta dos pneus, segundo as orientações do fabricante, poderá contribuir para o prolongamento da vida útil do pneu. Sim, positivo, com certeza. Manter os pneus do carro de vocês calibrados. Não esqueça que são sempre 5. Não esqueça de calibrar o step, tá? Manter os pneus devidamente calibrados. Primeiro, que vai aumentar a vida útil dos pneus. E segundo, que ele vai proporcionar uma economia de combustível, tá? Então, pneus bem calibrados, gente, vocês só têm a ganhar. Tanto, né, por aumentar a vida útil do pneu, quanto por vocês terem aí uma economia com relação ao consumo de combustível. Recomenda-se, tá, fazer essa calibragem pelo menos a cada 10, 15 dias. E lembrem-se sempre de fazer com o carro frio, logo de manhã, tá, para não ter nenhuma alteração. E a outra fala que a estabilidade do veículo correlaciona-se com a correta calibragem dos pneus e com a capacidade de redução do nível de óleo do sistema de transmissão. Novamente, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pneu está num lugar, a transmissão está em outro lugar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, nesse caso, se porventura cair essa questão para vocês, a única alternativa que está correta é a número 2. Só o númerozinho romano 2 que vai estar correto, que diz que a calibragem correta dos pneus, segundo as orientações do fabricante, poderá contribuir para o prolongamento da vida útil dos pneus e, consequentemente, também economizar combustível. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes. Notem bem, gente, crimes de trânsito. Ter o condutor envolvido, ter o condutor do veículo cometido a infração. Sem possuir a carteira nacional da habilitação? Sim, com toda certeza. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas? Sim, com toda certeza. Com a carteira nacional da habilitação vencida? Não, não é. Não é crime dirigir com habilitação vencida, tanto a PPD quanto a CNH, e não é crime estar com a documentação do veículo atrasada. Esqueceu de pagar o licenciamento? Não é crime. É infração? Sim, é infração, mas não é crime, tá? Habilitação vencida, licenciamento vencido, gente, não é crime, tá? Então, não é crime habilitação ou licenciamentos vencidos, ok? Ao estacionar o carro numa via urbana pavimentada e plana, o condutor deverá atender necessariamente
ao critério de puxar o freio de estacionamento apenas. Freio de estacionamento, gente, é o freio de mão. Aquele que acende uma luzinha vermelha no painel com um pontinho de exclamação dentro, aquele é o freio de estacionamento. Então, sempre que vocês param o carro de vocês, é muito importante vocês puxarem o freio de estacionamento para evitar, né, que ele acabe indo ou para frente ou para trás, ou até ocasionando um acidente, algum prejuízo aí para vocês, tá? Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular e devem em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Gente, sempre pelo bordo da pista, sempre no mesmo sentido dos veículos, mas sempre com prioridade, tá? Nas calçadas, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. É proibido nas rodovias, salvo aonde houver acostamento ou faixa própria a eles destinados. Vocês, ao passarem por um ciclista, precisam manter 1,5 metros, 1,5 metro. E os ciclistas e também os pedestres devem circular preferencialmente em fila, tá? Para não atrapalhar os demais usuários das vias. E tem uma outra bem importante também, que diz: transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Gente, infração gravíssima, porque vocês estão colocando a vida da outra pessoa em risco. Por quê? Ciclovia e ciclofaixa é de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você vai lá trafegar com o teu veículo, é sim uma infração gravíssima, passível de multa. Aqui nós temos o seguinte: uma senhora cardíaca é atropelada em via urbana e solicita ao motorista que a socorre que localizem seus pertences e sua medicação, utilizada em casos de emergência. Note que aqui é uma situação um pouquinho diferente, tá? Porque a pessoa já faz o uso de uma certa medicação. Nessa situação, o socorrista deve considerar, claro, né, o pedido e providenciar socorro médico. Então, ele vai providenciar o socorro médico e também vai atender, né, ao pedido da senhora. Apenas neste caso, tá, gente? Em todas as demais situações, vocês não podem dar nada, nem para a vítima beber e nem para a vítima comer. E também não podem utilizar nenhum tipo de medicamento, tanto para uso interno quanto para uso externo, tá? Quando for queimaduras, também evita qualquer tipo de receitinha caseira. E quando tiver sangramento, vocês vão comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Pelo amor de Deus, vocês não vão passar nenhuma medicação, nem antisséptico, nem nada do tipo. Tem sangramento, tem ferimento, ao máximo comprimir o local com uma gaze ou pano limpo. Lembrando que vocês não podem entrar em contato com os fluidos corporais da vítima. É dever do condutor de veículo guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. Lembre-se que distância de segurança ou distância de segmento é aquela que vocês mantêm do carro da frente a fim de evitar, né, uma batida em caso de uma frenagem brusca. E lembrem-se sempre que distância de segmento ou de segurança vai ser sempre medida em 2 segundos, sempre em 2 segundos. Daí vocês vão ter também a distância de reação, que é quando vocês veem o perigo e tiram o pé do acelerador. Vocês vão ter a distância de frenagem, que é quando vocês põem o pé no freio e vão freando até o carro parar. E vocês vão ter a distância de parada, que é a soma das duas. Desde o momento em que vocês viram o perigo, tiraram o pé do acelerador, acionaram o freio e o carro de vocês parou completamente. E a última, para fechar, um certo veículo há dificuldade de engate de todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser o óleo lubrificante fora da especificação, tá? Então, o óleo ele tem uma viscosidade tanto quando está frio quanto ele está quente, tá? E se vocês colocarem aí um óleo errado, né, no sistema de transmissão, ele pode gerar esse problema, ter bastante dificuldade de engatar as marchas. Por quê? Porque se o óleo estiver muito viscoso, as engrenagens não vão conseguir trabalhar adequadamente e vai ter esse problema aí de não conseguir engatar as marchas adequadamente. Então, neste caso, o óleo lubrificante fora da especificação, né, determinada pelo fabricante do veículo. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Esse é o 6º vídeo, né, da série de 7 que eu fiz das questões que caíram no Detran. Obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos, fiquem todos com Deus.